Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, saúdos a todos e a todos aqueles que nos acompanham a partir de suas casas, através dos meios de comunicação, que a todos chegue este desejo de cantar ao Senhor, não apenas com os nossos lábios, mas sobretudo com a nossa vida. Dar-lhe graças é o que vamos fazer ao escutarmos a sua palavra e ao celebrarmos a Eucaristia. Nesta missa unimos-nos à jornada de oração e reflexão que neste dia ocorre pelas vítimas do tráfico humano, esse drama grande da nossa sociedade, pedindo ao Senhor que dê inteligência, sabedoria e sentido de justiça aos governantes e a todos aqueles que, como nós, acreditam que o poder de Deus pode iluminar o coração dos homens e fazê-los criar condições de respeito e de justiça na relação com todos e no respeito por todos. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o rei Salomão, de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Senhor, Deus de Israel, não há nenhum Deus como vós, nem lá no alto dos céus,
nem cá embaixo sobre a terra. Vós sois fiel à aliança e conservais a benevolência para com os vossos servos, quando eles andam na vossa presença de todo o coração. Mas será possível que Deus habite com os homens na terra? Se os céus e os mais altos céus não podem abranger-vos, muito menos esta casa que eu edifiquei. Estai atento, Senhor meu Deus, à prece e à oração do vosso servo. Escutai o apelo e a súplica que hoje vos dirige. Os vossos olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual dissestes: aí estará o meu nome. Escutai a oração que neste lugar vos dirigir o vosso servo. Atendei a súplica do vosso servo e de Israel, o vosso povo, quando eles rezarem neste lugar. Escutai da vossa morada no céu. Escutai e concedei o perdão. Palavra do Senhor.
vezes os que moram em vossa casa podem louvar-vos continuamente. Contemplai, ó Deus, nosso protetor, pondo os olhos no rosto do vosso ungido. Como é admirável a vossa bondade, Senhor do universo. Como é agradável a vossa morada. Um dia em vossos átrios vale por mais de 1000 longe de vós. Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos pecadores. Como é admirável a vossa morada, Senhor do universo. Como é agradável a vossa morada. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Inclinai o meu coração para as vossas ordens e dai-me a graça de cumprir a vossa lei. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus em geral só comem depois de lavar cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se terem lavado. E seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas,
como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens. Jesus acrescentou: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe deve morrer. Mas vós dizeis que se alguém tiver bens para ajudar os seus pais necessitados, mas declarar esses bens como oferta sagrada, nesse caso fica dispensado de ajudar o pai ou a mãe. Deste modo, anulais a palavra de Deus com a tradição que transmitis, e fazeis muitas coisas deste género. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, na oração de Salomão, na dedicação do templo, que escutámos na primeira leitura, o rei dirige-se ao Senhor com estas palavras: Senhor, Deus de Israel, vós sois fiel à aliança e conservais a benevolência para com os vossos servos, quando eles andam na vossa presença de todo o coração. Mas será possível que Deus habite com os homens na terra? Será possível que Deus habite com os homens na terra? O Evangelho responde-nos a esta pergunta de Salomão. Sim, é possível que Deus habite com os homens na terra. É possível que Deus habite conosco. Podemos hoje nós dizer: temos a certeza que é possível, porque o Senhor está conosco. O Senhor Jesus vem até nós para nos garantir que agora Deus está conosco, habita no meio de nós. Na pessoa do Senhor Jesus podemos encontrar, tocar e deixarmos-nos tocar por Deus. É assim que Jesus, o Deus conosco, nos apresenta esta reflexão no Evangelho que escutamos acerca da lei de Deus e das tradições religiosas de Israel, com um convite claro a que nos fixemos no essencial, porque Ele bem nos conhece e bem sabe que muito facilmente nos perdemos naquilo que é acessório, nos perdemos naquilo que é secundário e fugimos do essencial. E tantas vezes andamos abatidos com o acessório, porque não nos deixamos libertar pelo essencial. E o essencial é Cristo, é a sua palavra, é o seu mandamento, é o seu estilo. O ensinamento de Jesus convida-nos a fazermos um discernimento profundo e cuidadoso, a fim de podermos distinguir entre aquilo que é a vontade de Deus, expressa na lei, na sua palavra, e aquilo que são as tradições religiosas, que são elaborações humanas e que às vezes correm o risco de se substituírem ao mandamento fundamental, chegando a desorientar quem as segue ao ponto de contradizerem a vontade de Deus. No povo hebreu, tal como entre nós, cristãos,
É fundamental fazermos sempre este discernimento, porque a boa nova do Evangelho deve ressoar livremente e com toda a clareza, de modo que os homens saibam responder-lhe como uma verdadeira exigência que os humaniza. E a este propósito é sempre necessário que ninguém se esqueça que tudo aquilo que é verdadeiramente humano e humanizante é também espiritual e obediente à lei de Deus, à vontade de Deus. Porque nada nos humaniza mais, nada nos torna mais melhor pessoas do que a escuta do Evangelho e a obediência à palavra de Jesus. Aí encontramos essa humanidade belíssima que vemos em Cristo e que Deus deseja ver em nós, na vida de cada um de nós. São Marcos apresenta-nos no Evangelho uma controvérsia que opõe Jesus aos escribas e aos fariseus, homens religiosos que conheciam bem a lei de Deus e pensavam que a praticavam exemplarmente, como melhor que ninguém. Eles observavam de maneira crítica os discípulos de Jesus, os quais não faziam as tradicionais lavagens das mãos antes de comer. Não que isso seja uma coisa má. Como já tinha acontecido antes, aparece a pergunta mal intencionada, dirigida a Jesus: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? E em resposta, Jesus, de modo duro e firme, acusa-os de hipócritas. E diz-lhes: vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens. Aqui está o drama de sempre. Deixarmos de lado o essencial, o mandamento de Deus, para nos prendermos àquilo que é meramente humano. Sois verdadeiramente habilidosos na arte de iludir o mandamento de Deus para observar apenas as vossas tradições. Estes homens religiosos estão doentes com uma das piores doenças que nos pode aparecer, que é a hipocrisia. A atitude própria daqueles que apenas simulam, daqueles que agem como se, mas nunca chegam a concretizar. Aqueles que falam muito, mas fazem pouco. Aqueles sempre prontos a criticar e sempre com dificuldade a edificar. Com os lábios parecem adorar a Deus e estarem em comunhão com Ele, mas na realidade os seus corações estão bem longe de Deus. Eles obedecem a preceitos humanos e são os campeões na observância exterior da lei, mas se nos colocarmos num plano mais profundo, percebemos que o que eles fizeram foi desenvolver a arte da não obediência à vontade de Deus, como Jesus evidencia no final do Evangelho, ao mesmo tempo que obedecem externamente a tantas exigências que eles próprios fixaram, sem que Deus jamais as tenha indicado. Estes pretensos justos acabam assim por alimentar uma necessidade de admiração por parte das pessoas e, como verdadeiros sepulcros caiados de branco, como lhes chama Jesus, cada dia se vão esforçando por assegurar a sua falsa reputação como santa. Jesus denuncia aqui, caríssimos irmãos e irmãs, os males e os erros típicos de muitas pessoas religiosas, as do seu tempo e as do nosso, para os quais o serviço exterior do altar coincide com o dar nas vistas. É mais importante do que o serviço de Deus. A obediência legalista é mais decisiva do que o agir segundo a vontade de Deus. E a religião é tantas vezes vista
como mais essencial do que o amor a Deus com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças, e ao próximo como a si mesmo. Diante desta reflexão, poderíamos até pensar que quase estamos a dizer aqui hoje mal de nós próprios, não é? É verdade. Mais do que pensarmos isso, devemos deixar que esta palavra de Jesus interpele a nossa vida para sairmos hoje daqui mais comprometidos com Ele, mais comprometidos com a Sua palavra, mais coerentes com a fé que professamos. Devemos lembrar que a fé que professamos é um caminho que nos conduz à lógica nova do Evangelho do Senhor Jesus, morto e ressuscitado, para que sejamos decididos em obedecer-lhe com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças. E isto estoura definitivamente com toda uma hipocrisia religiosa que tantas vezes nos circunda. Neste reconhecimento, na prática de um saudável discernimento, saberemos todos reconhecer com lucidez a origem do mal que tantas vezes nos ataca. Essa origem não está nos outros ou em realidades exteriores, mas radicada no coração de cada um de nós, naquela profundidade na qual se decidem os sentimentos, os pensamentos e as ações. E é aí, aqui, no coração de cada um de nós, que esta palavra é chamada a germinar como ocasião de conversão, de mudança de mentalidade, de mudança de vida, de mudança de horizonte, de mudança de atitude, para sermos discípulos de Jesus, fiéis a Jesus e ao seu Evangelho. Na verdade, nós crentes somos chamados a descobrir na profundidade do nosso coração a fonte da nossa incapacidade de realizarmos a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, todas as possibilidades que Deus aí semeia para podermos acolhê-lo e responder-lhe fielmente. No entanto, não devemos atirar para cima dos outros as nossas incapacidades. Devemos assumi-las para as convertermos e para sermos melhores. E, sobretudo, não transformemos as nossas observâncias exteriores e os nossos hábitos pessoais em verdadeiras cátedras que nos permitem ser juízes uns dos outros, porque só Deus é juiz, só Deus é Senhor, só Ele é misericordioso, porque só Ele nos ama como ninguém e nos consentirá habitar para sempre na sua casa. Por isso, deixemos que o Senhor nos rasgue o coração e a vida para o acolhermos e com a força poderosa da sua palavra possamos vencer toda a hipocrisia e ser-lhe fiéis com a nossa vida, com os nossos hábitos, com as nossas atitudes, com as nossas opções de cada dia. Acompanhe-nos neste caminho de conversão a Virgem Santa Maria, a Senhora obediente à palavra, a serva da palavra, aquela que guarda a palavra no seu coração e a transforma num sim incondicional à vontade de Deus. E os santos pastorinhos, que como bem conhecemos, acolhendo a vontade de Deus, outra coisa não desejaram e não fizeram em toda a sua vida, senão procurar agradar-lhes, agradar a Deus, como Nossa Senhora lhes pediu, quiseram oferecer-se a Deus. É este sempre o caminho que nos tornará fortes e felizes na fé, fiéis ao Senhor. Acolhemos hoje na nossa Assembleia, com alegria, um casal que vem celebrar e dar graças a Deus pelos 25 anos do seu matrimónio. Vêm da Diocese da Guarda, da Terra Fria neste tempo. Vamos com eles dar graças a Deus por estes 25 anos de matrimónio e pedir ao Senhor, por intercessão de Maria e dos santos pastorinhos,
que vos torne cada dia mais fiéis e felizes ao dom que receberam e que hoje aqui vindes felizmente renovar. José Ilídio e Anabela, ocorrendo o aniversário da celebração do matrimónio em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem entregar as alianças um ao outro. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muitos parabéns. Em nome do Santuário ofereço-vos este sinal do Coração Imaculado de Maria, que haveis de levar para vossas casas e à luz do qual podeis renovar sempre o vosso amor. Como Nossa Senhora aqui pediu aos pastorinhos, pede-vos todos os dias, quereis oferecer-vos a Deus. E nesse oferecimento a Deus encontrareis sempre o segredo da fidelidade que vos tornará felizes com a vossa filha e toda a vossa família. Bem-ajam e muitos parabéns. Irmãs e irmãos, Jesus denuncia as formas só exteriores de religião, sem que lhe corresponda uma vida conforme a lei de Deus. Peçamos ao Pai que nos ensine a ser coerentes e sinceros, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja e pelos cristãos do mundo inteiro, para que saibam distinguir a mensagem do Evangelho dos preceitos e tradições vindo dos homens, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos responsáveis escolhidos pelo povo, para que não finjam servir os outros com o que dizem, quando se servem a si com o que fazem, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que este dia de oração e reflexão contra o tráfico de seres humanos desperte as sociedades para a urgência do respeito pela vida de todos, de modo particular dos mais vulneráveis, e a agir de forma decidida para impedir tanto a exploração como as práticas humilhantes que afetam em particular as mulheres e os jovens, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que creem no Senhor Deus de Israel e estendem para eles as suas mãos, para que o sintam junto deles, a dar-lhes força,
Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que estão em situações de maior dificuldade, para que encontrem lugares de paz e de silêncio, onde sejam acolhidos e ajudados, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa comunidade, no seu itinerário espiritual, para que, na fidelidade à tradição recebida dos antigos, esteja sempre aberta às coisas novas que vêm do Espírito, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Pai, tornai-nos simples, humildes e verdadeiros, para que a nossa oração vos seja agradável. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que estes se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico António, o nosso bispo eleito José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja,
e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Sois
Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Il noblesse de religioso objet. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs e todos que nos acompanharam, desejo a todos que a palavra que o Senhor hoje em nós semeou dê fruto abundante e fiel na nossa vida. Uma boa peregrinação e um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.